Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pode Crer. Pode Crer. Hoje recebo a visita do ilustre doutor Edson Silva, aqui ao meu lado. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Charles. É um prazer enorme estar aqui no Pode Crer, esse programa que eu tenho certeza está abrindo fronteiras tremendas aí, assuntos interessantes, de conteúdo que muitas vezes, né, Charles, não encontramos aí em qualquer lugar. Tenho certeza que o nosso bate-papo, a nossa conversa será produtiva e o nosso telespectador vai curtir muito. Muito obrigado pelo convite. Uma honra, como sempre, estar aqui do teu lado. Essa semana foi comemorado o aniversário da fisioterapia. Pois é. Esse setor tão importante na área da saúde que desbravou junto à frente à Covid. Eu queria que você me falasse um pouco como foi esse trabalho. Vamos falar, Charles. Até antes de começarmos aqui o podcast, eu estava falando com o nosso amigo Dr. Zenildo Gomes da Costa. Eu creio que para a nova geração, né, o pessoal que está saindo das universidades, os acadêmicos de fisioterapia, não conheçam. Mas o Dr. Zenildo vem de uma família de médicos, mas, como todo pai, queria que o filho seguisse a carreira da medicina. Naquele momento, 1965, nós não tínhamos ainda a regulamentação da fisioterapia. E o Dr. Zenildo Gomes da Costa resolve, então, contrariar a família. Eu não vou fazer medicina, pai, disse ele. Falou, eu vou fazer fisioterapia. Tá? E em 1969, já formado, é que acontece a regulamentação dessa profissão de importância ímpar, que nem sempre é divulgada como se deve dentro dos meios de comunicação brasileiros, diferente de outros países, onde a fisioterapia está ali muito próxima da medicina. Ocupando um papel extremamente importante. Importantíssimo, porque você tem hoje especialidades na fisioterapia praticamente em todas as áreas de atuação da saúde integrativa, da saúde complementar, multidisciplinar. Então, a fisioterapia realmente atingiu um patamar importantíssimo e só vem crescendo. E demonstrou isso como nunca no enfrentamento à Covid. Então, aí é aquilo que a gente vinha comentando antes, né? Em relação à história, para que o nosso telespectador entenda a chegada da fisioterapia na Covid-19. Nós temos um grande fisioterapeuta pesquisador que foi o Dr. Carlos Alberto Azeredo, um fisioterapeuta carioca que conseguiu demonstrar junto ao Senado e ao Congresso brasileiro a importância da fisioterapia respiratória, né? A maioria dos médicos naquele período não tinham competência para atender de uma forma mais precisa, de uma forma mais especializada, as questões relacionadas ao fator respiratório. E esse fisioterapeuta, o Dr. Carlos Alberto Azeredo, conseguiu. E a partir desse momento, o Congresso e o Senado reconheceram a obrigatoriedade da fisioterapia respiratória nas UTIs. Então, hoje, o médico ele intuba o paciente, mas quem faz todo o processo de ventilação mecânica é o fisioterapeuta respiratório. E foi um trabalho maravilhoso do Dr. Carlos Alberto Azeredo. Imagino que para chegar até a essa status, a essa posição, teve que galgar muitos degraus. Né? E ele, com certeza, ele segmentou essa etapa, como você mencionou, o Dr. Zenildo também. Sim, são fisioterapeutas que realmente têm uma participação importante na sociedade brasileira, porque a partir do momento em que o Dr. Carlos Alberto Azeredo assume essa posição, muitas vidas foram salvas através desse procedimento. Né, esse louvor que a gente deseja aqui é dar à fisioterapia, a importância da fisioterapia, não só nesse momento de enfrentamento
a doença, mas durante toda a sua existência, né? Sim, a gente não pode esquecer também que o trabalho do fisioterapeuta respiratório, ele não termina ali na UTI, quando se extuba o paciente, mas ele continua, porque nós sabemos hoje que a Covid-19, há muitas pesquisas ainda, tudo é muito nebuloso, porque hoje nós vivemos... A internet, ela foi uma bênção para todos nós, mas também traz muito lixo, muita má informação, mas a Covid-19 traz sequelas. Exato. E principalmente sequelas respiratórias. E aí surge a importância da continuidade do trabalho fisioterápico para recuperar essas sequelas, né, que ficaram da Covid-19. Então a fisioterapia, mais do que nunca, é necessário. É óbvio, Charles, que não há número suficiente de fisioterapeutas para atender, infelizmente, tantas vidas. Muito em parte por culpa da nossa imprensa, né? Porque quando você vai buscar um vestibular, você está sempre buscando aquilo que está em moda, né? Sim. E a fisioterapia respiratória não é uma questão de moda, mas é uma questão de sucesso financeiro, não é uma questão de marketing. Sucesso exatamente profissional, e de se tornar uma pessoa útil para a sociedade através da sua profissão. Por isso que o nosso Pode Crer quer contribuir de alguma forma e trazer informações para que você conheça melhor, né? Para você que nos assiste, e quem sabe aí, né? Não tem uma aptidão para se ingressar. E assim, para quem está acompanhando a gente aí, é muito importante que você entenda que a fisioterapia está num universo muito grande de atuação. Nós temos a fisioterapia respiratória, nós temos a fisioterapia esportiva, nós temos a fisioterapia dermatofuncional, que é a fisioterapia que atua na parte estética, né? Na recuperação de procedimentos oncológicos. Nós temos também a fisioterapia oncológica, nós temos a fisioterapia ortopédica, que são os processos de recuperação para aqueles que sofrem algum tipo de lesão, ou no seu dia a dia, ou na prática esportiva. Pessoal, o universo da fisioterapia é gigantesco. Quer ser uma pessoa bem-sucedida, quer ganhar dinheiro, quer ter status e quer ser útil para a sociedade? Seja um fisioterapeuta. Busque aí na internet, passeie um pouco sobre o universo da fisioterapia e você vai ver o quão grande é esse universo e as expectativas que são colocadas diante de você a partir do momento que você começa a frequentar um curso de fisioterapia. E isso é fundamental. Hoje, doutor Edson, estima-se qual o número de fisioterapeutas? Por volta de 150 mil, sem contar o número de acadêmicos. Os acadêmicos formados. É São Paulo ou Brasil? Brasil. Né? É Brasil. É um número muito pequeno. Pequeníssimo, né? Então, o que acontece? O número de acadêmicos, nós não temos ainda essa estatística porque eles saem a cada mês tem uma turma se formando. Né? Então, isso vai se modificando. Os crefitos e cofitos, nem todos aqueles que são formados em fisioterapia dão sequência, tiram seu crefito. Ele é apenas bacharel em fisioterapia como OAB, né? Ele não tirou, ele se formou em direito, se credenciou mas ainda. Não se credenciou, não tirou a OAB, portanto ele é um bacharel em direito. Na fisioterapia também nós temos hoje muita gente fora que é formado em fisioterapia, mas não consta nos cadastros dos crefitos, que são os conselhos regionais que regem, que regulamentam a profissão, né? Então existe um universo grande, por incrível que pareça, de pessoas que saíram da universidade formados em fisioterapia, mas acabaram migrando para outro segmento ou simplesmente resolveram não se inscreverem nos seus respectivos conselhos, né? Você mencionou algumas especialidades da fisioterapia, mas existe uma que é muito particular. Pois é. E é uma novidade. É novidade que você pode dissesse. Crer, não é? Inclusive, furo de reportagem. Tive a honra de receber aqui, nas minhas mãos, um convite muito especial, que irei com muito carinho. A honra é nossa. Então, que você falasse um pouquinho vamos falar, sobre... porque, pessoal, vou aqui parafrasear o Capitão Kirk, não é? O espaço, a fronteira final. Não é?
Então, aquela série maravilhosa, Jornada nas Estrelas, cita. Aliás, menciono que ele esteve, né? Agora 2 dias, o William, né? William Shatner, né, viajou na canadense, Blue Orange, né, do que era o comandante ali. Sim, sensacional. E que eternizou essa frase, né, que ele falava que o espaço, a fronteira final, e essas são as viagens da nave Enterprise, indo audaciosamente onde ninguém jamais esteve. Bom, Charles, isso é uma realidade, cara. Isso mexe com todo mundo, né? Principalmente a moçada aí que está com todo o gás aí, pô, universo, espaço. Quem um dia não sonhou em ser um astronauta, né? Eu acho que não existe uma criança que não sonhou em entrar num foguete ou pelo menos ir a algum ponto do universo em algum momento da sua infância. Porém, isso vem se tornando realidade, é uma corrida espacial. Essa corrida espacial saiu da mão dos militares, porque até então tudo isso, por ser uma questão de segurança nacional, ficou muito tempo nas agências restritas militares, né? A segurança. Então as agências militares é que cuidavam disso e obtiveram um certo sucesso, mas perderam muito. Com a abertura, principalmente dos Estados Unidos, Alemanha e Canadá, para a iniciativa privada, grandes empresários começaram a investir nesse segmento. Dentre eles, o mais importante, que é o Elon Musk, que é o proprietário da SpaceX, que é o parceiro principal hoje da NASA, né? Então ele conseguiu fazer o que a NASA não conseguiu, que foi um foguete reaproveitável, né? Diferente, por exemplo, do James Kirk agora, que ele viajou, foi um voo de 100 quilômetros apenas da Terra. Então a gente nem considera muito isso um voo espacial. O voo espacial mesmo acontece quando a SpaceX levanta voo, né? Então a SpaceX chega realmente a estar fora do ambiente terrestre. E isso é uma realidade. Bom, observando essa realidade, quando nós saímos do ambiente terrestre, o corpo humano sofre uma série de ações, porque nós não fomos criados para estar fora desse ambiente que é a nossa Terra. Então, quando saímos e vamos para esse ambiente de microgravidade, o corpo começa a sofrer as ações desse novo ambiente no qual ele está fazendo parte. E aí surge a necessidade de entender o impacto desse novo ambiente na fisiologia humana, não é? Então, por exemplo, você tem perda de massa óssea no espaço, você tem atrofias importantes musculares, você tem fluxo sanguíneo alterado. Então, tudo isso necessita de um estudo. E nós, brasileiros... Já existe essa possibilidade, então. Já é uma realidade. Realidade. Esse estudo já acontece. Eles já acontecem lá fora, né? Porque os astronautas precisam ser preparados para esse ambiente, não é? Mas no Brasil, nós somos a única entidade no mundo de fisioterapia espacial. Então, os fisioterapeutas da Associação Brasileira de Fisioterapia Espacial são os primeiros pesquisadores no mundo a desenvolver projetos de pesquisa relacionado ao sistema músculo-esquelético. E um orgulho ser... Um orgulho, é 100% brasileiro. Né? Com todas as dificuldades que a gente sabe que a pesquisa no Brasil enfrenta, as lutas que os pesquisadores enfrentam, uma brasileira, que é a doutora Sara Guimarães da Silva, está à frente dessa associação, é uma fisioterapeuta, pós-graduando em astronomia, mestrando pela USP em fisiologia espacial e também admitida na Universidade Embry-Riddle, na Flórida, Cabo Canaveral, que é a única universidade ali que trabalha fisiologia aeroespacial. Então, todo esse trabalho, Charles, vai trazer muitos benefícios para a raça humana, né, para o tratamento de várias patologias. E sem contar o avanço científico para aqueles que estarão, dentro de 20 anos, por exemplo, tendo essas viagens muito comuns. Agora é muito caro, mas em 10, 15, 20 anos, o cidadão comum vai poder acessar esses voos e observar a Terra do espaço, pelo menos, né? E, então é importante construir essa relação entre o corpo humano terrestre fora desse ambiente lá no extraterrestre. E é isso que a fisioterapia espacial está fazendo hoje no Brasil, um orgulho nosso. Isso é uma pesquisa 100%
brasileira que vai fazer a diferença não apenas para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro, né? E se deve à gravidade? Nós fomos criados, né? Eu já havia dito isso para o Charles em outras oportunidades, mas para quem está acompanhando o nosso podcast, você tem músculos, né? E por que você precisa de músculos? Nós precisamos de músculos para vencer uma força. Essa força se chama gravidade. Então, para isso, nós precisamos de músculos, porque senão nós não conseguiríamos vencer essa força. Você não sente, mas essa força está aqui mantendo você no chão. Então, isso se chama gravidade. Porém, quando nós saímos do planeta Terra e vamos para o espaço, não existe essa força. Existe a microgravidade, ou o que o pessoal chama de gravidade zero. A gravidade nunca é zero, tá, pessoal? Ela é micro, ela existe, micro, mas ela existe. Mas lá fora ela é imperceptível para o corpo humano. Então, não havendo essa força gravidade, não há necessidade de termos músculos. Então, Deus em sua sabedoria... E o atrito é muito menor. Não tem atrito. Não há atrito, nenhum atrito. Então, quando Deus nos cria, é tremendo. Ele criou para esse ambiente terrestre. Ele nos deu músculo para vencer essa força. Porém, quando saímos desse ambiente, como já coloquei alguns minutos atrás, ele perde função. Né? E aí os ossos começam a sofrer problemas, a musculatura, pressão sanguínea e por aí vai. Esses são os pontos negativos. Porém, em todas essas pesquisas, nós trazemos para o nosso meio coisas importantes. Por exemplo, uma linha só de pesquisa da nossa associação é para quem sofre AVE ou AVC. Acontece uma coisa chamada espacidade, né? Que é aquela característica que acho que todo mundo já viu, quando você sofre um AVC, você costuma ficar com a mãozinha assim, meio amirrada, andando de lado, você tem parte... Uma atrofia muscular. Uma atrofia. E aí você acaba perdendo o jeito de andar e você tem dificuldades para andar. E para recuperar isso, nessa gravidade que nós estamos, a fisioterapia sofre muito. Né? É muito difícil fazer esse trabalho fisioterápico e devolver os movimentos, porque houve uma interrupção do sinal cerebral com toda a estrutura músculo-esquelética. Né? Mas, por exemplo, a nossa linha de pesquisa em fisioterapia espacial, colocando esse paciente no ambiente de microgravidade ou de pressão positiva e pressão negativa, tem favorecido muito a recuperação desses pacientes que sofrem de espacidade. Se é apenas uma linha de pesquisa, você imagina que, se nós conseguirmos avançar nisso, será uma revolução no tratamento de pacientes de muitas com AVCs, AVE, e por aí vai. São várias linhas de pesquisa. Eu me lembro da recuperação do Ronaldo Fenômeno, né? Isso. Que houve um trabalho semelhante à diminuição da gravidade. Então, aí nós estamos falando do Cristiano Ronaldo. Né? E do Fenômeno também. E teve um zagueiro, se não me engano, do São Paulo, que mora em Ribeirão Preto. Esse eu não vou desconheço. Mas que tinha um trabalho assim de um aparelho que diminuía a gravidade. Então, reabilitação do joelho, eu lembro alguma coisa. O que nós temos hoje, assim, focado na microgravidade mesmo, porque os aparelhos para diminuição de força, que acho que é o que você está falando, não são aparelhos de pressão positiva e negativa, talvez seja isso. O que o Ronaldo usou, na época não existia, né? Ele deve ter usado equipamentos que diminuem o impacto na recuperação de ligamentos, cruzado, anterior, posterior, colateral. Eu me lembro que diminuía esse atrito. Esse impacto. Agora, esse equipamento que o Cristiano Ronaldo usa, aí sim, é um equipamento que foi desenvolvido pela NASA, já frutos de pesquisas no espaço. Então, o que acontece? Eles criaram uma máquina chamada AlterG. O que é AlterG? É uma esteira elétrica, mas o jogador, o atleta, ele é revestido por uma camada plástica, né? E ali há uma troca de pressão. A pressão sai negativa e entra positiva. Então você consegue reduzir a gravidade até 85% do peso do atleta. Então é como se o atleta estivesse correndo na Lua. Ele não tem atrito, ele não tem peso. Então as lesões praticamente inexistem. Então isso favorece muito o atleta. O Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe que praticamente é o primeiro atleta, né, Charles,
criado em laboratório, por essa tecnologia toda. É um cara que, com a idade que ele está, ele consegue se diferenciar de muitos atletas, quase não sofre lesão, né? Tem uma arrancada maravilhosa. Então, não é nem muito pelo talento, mas o vigor físico e o trabalho que foi feito nele trouxe realmente uma diferença. Se somam, né? Somam. E a Alterdi hoje, por exemplo, na fisioterapia espacial, nossa associação está desenvolvendo uma câmara de gravidade positiva, pressão positiva e negativa, para membros superiores, porque ela não pode ser aplicada em membros superiores, ela é aplicada em membros inferiores. Você não vai ver o cara correndo isso da cintura para cima, é sempre da cintura para baixo, e geralmente são atletas. Nós somos o primeiro trabalho no mundo trabalhando pressão positiva e negativa para membros superiores. Então aí nós podemos tratar labirintite, problemas oculares, né, de diminuição de visão. Nós podemos tratar processos respiratórios, inclusive da Covid-19, essa dificuldade que as pessoas têm pós-Covid de respirar, elas poderão ser tratadas na nossa Câmara de Pressão Positiva e Negativa para membros superiores. Isso é outra linha de pesquisa também da Associação Brasileira de Fisioterapia Espacial. E são tudo produtos derivados do espaço. Então, quando a gente fala espacial, é isso, que nós focamos no ambiente fora da Terra, no ambiente extraterrestre, né? E essa é dei aqui um pequeno exemplo do que a fisioterapia espacial pode trazer. Quem está assistindo tem o sonho de desenvolver pesquisas extraordinárias, fisioterapia é o caminho. Eu quero agradecer sua presença, sempre ilustre, e a próxima vez convidar também a Sara Guimarães, né, para trazer mais informações sobre essa associação, mas que eu tenho certeza que acrescentou muito aos nossos ouvintes, né? É só ficar ligado aqui no Pode Crer, né? Porque nós estaremos aqui mais vezes, trazendo mais informações, e é óbvio, né, Charles? A honra é toda minha. Estar do lado de uma pessoa ímpar como você, um jornalista de primeira linha, um psicólogo sensacional. Então é uma honra mesmo estar aqui, e sempre que possível eu estarei aqui, tá bom? Conte com a gente sempre, espero ter contribuído com algum tipo de informação para o crescimento de quem vai acompanhar aí, quem está acompanhando aí o nosso podcast. E eu estou aqui, à disposição de vocês. Muito obrigado, a honra é minha e o carinho sempre é maravilhoso por parte de vocês. Nós aqui agradecemos e parabéns aos professores. Professores, rapaz, parabéns a todos os professores, a todos os mestres, né? Sim, os nossos mestres, né? Nossos Porque mestres. Tudo começa ali. Tudo começa ali. A fisioterapia não estaria aqui hoje se não fossem os nossos queridos professores que desde a tenridade se dedicam, como sua mãe, né? Prestar uma homenagem à mamãe do Charles, que foi professora do ano já por várias vezes aqui em São Paulo, uma pessoa querida. E ela teve um papel importante para muitas vidas aqui no nosso país. Então, em homenagem à professora Magda, mãe do Charles, fica aqui o meu abraço a todos os professores, de modo geral, pelo carinho, pela força e pela gana de ainda acreditar no nosso país, porque só através da educação nós vamos conseguir mudar o nosso país. Um forte abraço, muito obrigado a todos que acompanharam aí esse tempo gostoso, esse bate-papo tão legal aqui. Até o próximo Pode Crer. Pode Crer.